Cidades impenitentes. 14. Começou então ele a fazer censura às cidades nas quais fizera muitos milagres, por elas não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se os milagres que fiz em vosso meio houvessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas teriam feito penitência no saco e na cinza. Por isso eu vos declaro que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até ao céu? Serás abaixada até ao fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos no meio de ti houvessem sido feitos em Sodoma, ela talvez subsistisse ainda hoje. Por isso eu te declaro que no dia do julgamento o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Ruína do templo e de Jerusalém. 15. Quando Jesus saiu do templo para ir-se embora, seus discípulos se aproximaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza desse edifício. Mas ele lhes disse: Vede vós todos estes edifícios? Eu vô-lo digo, em verdade eles serão de tal modo destruídos que não lhes restará pedra sobre pedra. São Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. 16. Tendo em seguida chegado próximo a Jerusalém e olhado a cidade, ele chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu reconhecesses, ao menos neste dia, que te é ainda dado o que pode te proporcionar a paz. Mas agora tudo isso está oculto aos teus olhos. Também virá um tempo infeliz para ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te envolverão e te oprimirão de todas as partes. Derrubar-te-ão por terra, a ti e a teus filhos que estiverem no meio de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que Deus te visitou. São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. 17. Entretanto, é necessário que eu continue a caminhar, hoje e amanhã e no dia seguinte, porque não é preciso que um profeta sofra a morte alhures, senão em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que lapidas aqueles que são enviados para ti, quantas vezes quis reunir teus filhos, como uma galinha junta seus pintainhos sob as suas asas, e tu não quiseste? O tempo se aproxima em que a vossa casa ficará deserta. Ora, eu vos digo, em verdade, que não me vereis mais doravante, até quando disserdes: Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. São Lucas, capítulo 13, versículos 33, 34 e 35. 18. Quando virdes um exército cercar Jerusalém, sabei que a sua desolação está próxima. Então, que aqueles que estiverem na Judéia fujam sobre as montanhas, que aqueles que se encontrarem no meio delas se retirem, e que aqueles que estiverem na região em torno nela não entrem, porque esses serão, então, os dias da vingança, a fim de que tudo o que está nas Escrituras seja cumprido. Infelizes daquelas que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias, porque este país será oprimido pelos males, e a cólera do céu cairá sobre este povo. Passarão pelo fio da espada, serão levados cativos em todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que o tempo das nações esteja cumprido. São Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 24. 19. Jesus caminhando para o suplício. Ora, ele era seguido por uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e que choravam. Mas Jesus, virando-se-lhe, lhes disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos, porquanto virá um tempo no qual se dirá: Felizes as estéreis e as entranhas que não deram filhos, e os seios que não alimentaram.
Começarão então a dizer às montanhas: tombai sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se tratam dessa maneira, a lenha verde como a lenha seca será tratada. São Lucas, capítulo 23, versículos de 27 a 31. 20. A faculdade de pressentir as coisas futuras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todas as outras, em um grau eminente. Pôde, pois, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que haja neste fato nada de sobrenatural, uma vez que é visto reproduzir-se sob os nossos olhos nas condições mais vulgares. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante de sua morte, é que a sua alma no estado de desligamento é como o homem da montanha. Capítulo 16, número 1. Ela abarca o caminho a percorrer e lhe vê o fim. 21. Tanto melhor deveria ser assim com Jesus, que, tendo consciência da missão que vinha cumprir, sabia que a morte pelo suplício era-lhe a consequência necessária. A visão espiritual, permanente nele, assim como a penetração do pensamento, deviam mostrar-lhe as circunstâncias da hora fatal. Pela mesma razão, ele podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as infelicidades que atingiriam seus habitantes e a dispersão dos judeus. Maldição aos fariseus. 22. João Batista. Vendo vários dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que deve cair sobre vós? Fazei, pois, dignos frutos de penitência, e não penseis em vos dizer: nós temos Abraão por pai. Ora, eu vos declaro que Deus pode fazer nascer, mesmo destas pedras, filhos a Abraão, porque o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. São Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 10. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, porque vós mesmos nele não entrareis, e vos opondes ainda àquele que deseja nele entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sob o pretexto de longas preces devorais as casas das viúvas, por isso é que recebereis um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois que se tornou, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso não é nada, mas quem jura pelo ouro do templo está obrigado ao seu juramento. Insensatos e cegos que sois, o que se deve estimar mais, ou o ouro ou o templo que santifica o ouro? E se um homem dizeis: jura pelo altar, isso não é nada, mas quem jura pelo dom que está sobre o altar está obrigado ao seu juramento. Cegos que sois, o que se deve estimar mais, ou o dom ou o altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar e por tudo o que está acima. E quem jure pelo templo, jura pelo templo e por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da menta, do funcho e do cominho, e que abandonastes o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí estão as coisas que era preciso praticar, sem, entretanto, omitir as outras. Condutores cegos que tendes grande cuidado em abastecer-se do que bebeis, de medo de engolir um mosquito e que engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estais por dentro cheios de rapina e de impureza.
Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora, pareceis justos, mas por dentro sois cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, que construís túmulos aos profetas e ornais os monumentos dos justos, e que dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, não nos juntaríamos a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, também de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como podereis evitar serem condenados ao inferno? Por isso vou-vos enviar profetas, sábios e escribas, e matareis uns, crucificareis os outros, chicoteareis os outros em vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que todo o sangue inocente que foi derramado sobre a terra recaia sobre vós, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Eu vos digo, em verdade, tudo isso virá fundir sobre esta raça que está hoje. São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 36. Minhas palavras não passarão. 24. Então, os seus discípulos dele se aproximando disseram-lhe, sabeis bem que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, com isso se escandalizaram. Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz a um outro, eles caem ambos na fossa. São Mateus, capítulo 15, versículos 12, 13 e 14. 25. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. São Mateus, capítulo 24, versículo 35. 26. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. O seu código moral será eterno, porque encerra as condições do bem que conduz o homem à sua destinação eterna. Mas as suas palavras chegaram até nós puras de toda mistura e de falsas interpretações. Todas as seitas cristãs compreenderam-lhe o Espírito. Nenhuma deturpou-lhe o verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza. Nenhuma fez delas um instrumento de dominação para servir à ambição e aos interesses materiais, um degrau não para se elevar ao céu, mas para se elevar sobre a terra. Todas se propuseram, por regra de conduta, a prática das virtudes das quais Jesus fez a condição expressa da salvação. Todas elas estão isentas das censuras que ele dirigia aos fariseus de seu tempo. Todas, enfim, na teoria como na prática, são a expressão pura de sua doutrina. A verdade, sendo una, não pode se encontrar em afirmações contrárias, e Jesus não pôde querer dar um duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram como verdadeiro o que outras consideram como heresias, é impossível que estejam todas na verdade. Se todas houvessem tomado o verdadeiro sentido do ensinamento evangélico, teriam se reencontrado sobre o mesmo terreno e não haveria seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens estabeleceram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo Jesus a missão de trazer aos homens o pensamento de Deus, só a sua doutrina pura pode ser a expressão desse pensamento. Foi por isso que disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A pedra angular. 27. Jamais lestes esta palavra nas Escrituras.
A pedra que foi rejeitada por aqueles que construíam tornou-se a principal pedra do ângulo. É que o Senhor fez e os nossos olhos veem com admiração. É porque vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que nele produzirá frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra, nela se quebrará, e ela esmagará aquele sobre quem tombar. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo ouvido essas palavras de Jesus, entenderam que era deles que falava, e querendo se apoderar dele, temeram o povo porque o olhavam como um profeta. São Mateus, capítulo 21, versículos de 42 a 46. 28. A palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, quer dizer, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo rejeitado essa palavra, ela os derrotou, como derrotará aqueles que depois a desconheceram, ou que lhe desnaturaram o sentido em proveito de sua ambição.